O programa Pro Brasil aumenta a presença do Estado na economia para reverter a crise. A ação expõe o enfraquecimento do ministro Paulo Guedes sobre as decisões econômicas. O anúncio do governo federal sobre o plano de retomada econômica, o Pro Brasil, sem a presença de representantes do Ministério da Economia, principalmente de Paulo Guedes, sinaliza a perda de poder daquele que foi considerado um super-ministro no início do governo. O projeto para a retomada do crescimento econômico social do país segue a linha do investimento do governo federal em obras e projetos, o que contraria a visão de Paulo Guedes. O ministro da Economia defende a mínima participação do Estado e o máximo de participação do setor privado, inclusive com privatizações e concessões. O enfraquecimento de Guedes ficou mais evidente com a batalha contra o coronavírus. Para economistas, colegas de profissão de Guedes, o ministro demorou a tomar algumas ações cruciais de enfrentamento à pandemia. Entre os principais erros atribuídos a Paulo Guedes estão a demora para entender e agir diante da crise, a dificuldade de diálogo com o Congresso Nacional, não apresentar soluções para atender as camadas mais pobres, esquecimento da área social e aposta apenas no liberalismo extremo, conhecer mais de mercado financeiro do que de economia. Curiosamente, o Braga Neto, que não é um político, ele tem um papel político. Ele tem uma proeminência no governo. Então ele está se destacando nisso e realmente acaba deixando a economia do Guedes, a política econômica do Guedes, em segundo plano. Eu acho que o Braga Neto está se tornando um líder do ponto de vista de resolver esse problema da economia nesse atual momento. É algo crítico. E o Guedes não tem resposta para poder dar para isso. A equipe dele não está preparada para um momento como esse, ele não consegue. Para esse outro economista, Paulo Guedes menosprezou os impactos da pandemia para os pobres. R$200 inicialmente, como se fosse assim para 15 dias aí de cesta básica, e realmente o problema ele é muito maior. Né, ele vai se estender aí por mais alguns meses pela frente. Então, acho que lá no início já ficou muito claro isso aí. O não dimensionamento correto do tamanho da população afetada, isso também é muito importante. Se falava em 15 milhões, hoje a gente já está vendo aí o cadastramento aí já chegando a quase 40 milhões de pessoas. Um exemplo da falta de sensibilidade de Guedes com os mais pobres foi a recomendação para que o governo vete ampliação de acesso a idosos carentes do benefício de prestação continuada, o BPC. Para piorar, a situação do ministro fica ainda mais desconfortável diante das recorrentes altas do dólar. Paulo Guedes, que por diversas vezes previu um controle maior sobre a moeda, errou em todas as projeções. Hoje o dólar fechou o dia com valorização de 2,19%, vendido a R$ 5,52. Batendo um novo recorde desde a criação do Plano Real em 1994. Além disso, até agora, não fez chegar a setores fundamentais para a economia, como as empresas aéreas, o dinheiro prometido pelo governo.